não conhecer a microestrutura do ativo que escolheu. Aqui eu já não estou falando tão de iniciante mais, né? Por quê? Porque se você já vai começar a estudar mais profundamente, você já é um estudioso, né? Já não é aquele iniciante que está lá olhando para o gráfico, tentando fazer operaçãozinha baseado só no gráfico, né? Então você já começou a estudar, já quer entender mais profundo o instrumento financeiro que você está operando. Para mim, você já está num processo de evolução, né? Já vai ser mais respeitado no mercado do que aquele que acha que é tudo fácil e que só olhando para o gráfico vai dar certo. Não vai, né? Bom, mas o que é a microestrutura do ativo, né? Quando a gente quer operar um instrumento financeiro, nós temos que entender tudo que envolve ele, tá? Então, dentro dessa microestrutura, você tem que entender, por exemplo, né? Qual que é o fluxo desse ativo? Se ele é um ativo de fluxo, né? Se ele tem bastante fluxo, e aqui dá para ver que a gente tem bastante fluxo, né? Muitas ofertas por nível de preço, tá? E também é um ativo que precisa ter liquidez, ou seja, também temos, né? Olha o balanço aqui, né? Isso aqui tudo balança porque tem liquidez para os dois lados, e também olha o spread fechadinho, né? O ESC e o BID juntinho, tá? Então não tem spread nenhum, é um ativo de fluxo e liquidez. Se nós queremos operar day trade num ativo de mercado futuro, ele tem que ter liquidez, tem que ter fluxo para você poder ter entradas e saídas aonde você quiser. Senão complica. Se for um ativo que não tem liquidez, o spread, né, entre o ESC e o BID vai distanciar, vai custar caro para você entrar, vai custar caro para você sair. Existem mercados que têm essa abertura de spread aí, né? E aí é ruim de operar. Você tem que entender isso aí dentro da microestrutura. Como é que é seu ativo? Outra coisa, quais são as regras? Você vai operar dólar, você tem no mercado futuro, você tem que saber que tem leilão de abertura. Que se durante o pregão tiver algum movimento rápido, pode entrar em circuit break, você vai ter um leilão no meio do dia. Você tem que entender que existem drivers, que à medida que esses drivers vão aparecendo, vai causar grandes movimentos no seu instrumento financeiro. Você tem que entender que é um contrato mensal, que ele tem começo, né? E esse começo pode ser bem antes da liquidez, mas ele começa no dia da liquidez, que normalmente é no antepenúltimo dia do mês, ou no penúltimo. E você tem que entender que também ele rola, ou seja, toda vez que um contrato vence, as posições que estão ajustadas tendem a ir para o outro contrato. Então, existe operação de rolagem. Você tem que entender que a gente está no mercado futuro, que tem muita liquidez e que define o preço do mercado à vista. Ou seja, é no mercado futuro que sai o valor do câmbio no Brasil. E ele é arbitrado para o mercado à vista, né? E existe uma operação estruturada para isso, que é uma operação de FRP0. Você tem que entender que o cupom cambial, né, ele interfere na lógica disso tudo. A curva de juros é que inicia, tá aqui, ó, a curva de juros é que inicia a maioria dos movimentos no mercado futuro, pelos juros. Depois ela reflete na bolsa. Em seguida, os dois refletem no câmbio. Então você tem que entender tanto a microestrutura, os players que estão dentro do ativo. No câmbio, nós sabemos que a maioria dos grandes players absolutas são bancos, né? Lá no índice já não é banco. Os grandes players no índice são fundos, né? Muda a microestrutura. Você não pode achar que todo instrumento é igual e que você olhando para um gráfico, você opera qualquer coisa. Você não opera. Você pode até tentar, mas vai acabar sendo um perdedor, tá? Você só consegue ser um bom trader de um instrumento financeiro quando você diferencia ele do resto. Que você entende, por exemplo, quais são as correlações desse instrumento. O que está fazendo, o verde aqui é o dólar, o que está fazendo o dólar subir? Os juros está subindo, derrubando bolsa e aumentando o câmbio. Existe uma correlação. Ela funciona todo dia desse jeito? Talvez não, depende do ciclo econômico. Então, é uma sequência de estudos. E o que o iniciante tende a fazer? A não estudar. Por quê? Porque ele vai pegar a parte fácil do negócio, que é o seguinte: se tiver
formando um ombro, cabeça, ombro. Pelo amor de Deus, né? Mas o iniciante tende sempre a ir para o mais fácil. Só que ele descobre que o mais fácil vai fazer ele só perder dinheiro, tá? E aí ele acaba vindo para um lugar sério, aonde ele vai aprender a coisa de forma séria, totalmente diferente de tudo que está mal ensinado aí fora, certo?